Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos aqui reunidos mais uma manhã de devocional, mais uma manhã de oração, mais uma manhã que juntos vamos meditar numa porção da palavra para que a gente tenha aí combustível para mais um dia de vida. Então bendito seja o nosso Deus que nos fez acordar nessa manhã, que nos fez contemplar a luz do dia e que nos permitiu o fôlego da vida. Desde já minha saudação de paz aí ao nosso irmão Hudson Calazans, aos demais que vão entrando aí de acordo com a nossa fala, aos que vão assistir depois, tanto na página da igreja, como na página do meu Facebook, como lá no meu canal do YouTube, que todos vocês sejam ricamente abençoados e recebam a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Então, como sempre a gente faz, nós vamos orar, né? E depois vamos meditar juntos uma porção da palavra. Então eu te convido desde já a pegar a sua Bíblia, deixe ela próxima a você aí, e vamos juntos falar com o nosso Senhor Deus nessa manhã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido. Muito obrigado, Senhor, por poder acordar nessa manhã, contemplar a luz do dia e poder nos levantar de nossas camas para mais um dia, Senhor, de trabalho, de caminhada, de vida. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, que nos alcançou com a salvação, pela graça, porque não merecíamos, Senhor, não merecíamos tal presente. Te louvamos porque Tu és o Deus magnífico, que está acima de todos os deuses. Não há, não haverá e nem houve alguém que se compare a Ti, Deus. Tu és magnífico, Tu és extraordinário. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és o único digno de louvor, de honra e também de glória. Nós, o Teu povo, Deus, nessa manhã Te louvamos, Te bendizemos nessas primeiras horas do dia, porque Tu és o merecedor de tudo isso. Nós Te amamos, Senhor, Te amamos porque Tu és o Senhor da nossa vida. Te amamos porque, como um pai, Tu cuida de nós nos mínimos detalhes. Te amamos não só pelo que Tu faz, mas principalmente pelo quem Tu és. Tu és o nosso melhor amigo, Tu és o Deus da nossa alma, Tu és o amado da nossa vida. E nós estamos aqui nessa manhã felizes por poder começar o dia falando primeiramente contigo. Deus, nós queremos Te louvar pelos Teus feitos maravilhosos, feitos extraordinários, feitos que só o Senhor poderia realizar. O principal deles, eu já acabei de falar algum tempo atrás aqui, é a salvação da nossa alma. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque eu não poderia me salvar. Eu não poderia salvar os Teus filhos e nem os Seus filhos poderiam me salvar. Só o Senhor pôde e pode fazer isso. Portanto, muito obrigado, Deus. Muito obrigado também pela casa que temos, a nossa família, nossas esposas, no caso de tuas irmãs, de minhas irmãs, os esposos delas, os nossos filhos. Muito obrigado pela saúde da nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que não falta à mesa. Muito obrigado pela casa, e agora eu falo a casa material, esse lugar de alvenaria que o Senhor nos permitiu ter. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem dado emprego ao Teu povo. Muito obrigado até mesmo pela falta dele, porque na falta dele Tu tem suprido as necessidades e tem feito se cumprir a palavra que diz que o salmista foi criança, foi adolescente, foi jovem, se tornou homem adulto e nunca viu o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Tu és o Deus presente, maravilhoso, extraordinário, que cuida de nós e por isso nós Te enaltecemos e Te glorificamos nessa manhã. Também somos gratos ao Senhor, Pai. Gratos pela vida de cada irmão meu que está comigo nessa manhã. Grato pela oportunidade que nos concede
de nesse veículo de rede social, o Facebook, o YouTube e tanto quanto os outros, poder apregoar o teu reino. Grato nós somos por nossas igrejas, por nossos obreiros, pelos nossos membros, pela localidade que o Senhor nos plantou para poder servir o teu nome. Te pedimos também nessa manhã misericórdia e pedimos que nos ajude a entender a cada dia mais o propósito do teu coração. Que possamos ser uma igreja valente, Deus, uma igreja altruísta, uma igreja que não olhe só para o seu umbigo, mas que entenda que do lado de dentro e do lado de fora de nossas paredes há pessoas que estão precisando da nossa ajuda, do nosso estender de mão, da palavra que nos tem à boca, de um abraço amigo e de muitas outras coisas. Que possamos ser uma igreja que se levante a cada manhã com a intensidade do fogo do teu Espírito para pregar o Evangelho que liberta, que salva e que muda a vida do pecador. Deus, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha acender a chama no coração daqueles que já estão abatidos, feridos, cansados pela caminhada, Deus. Porque sabemos que a caminhada, ela traz cansaço, sim. A diferença é que no meio desse cansaço todo, nós temos uma decisão a tomar. Alguns, infelizmente, decidem pela apatia, pelo esmorecer, pelo permitir com que o cansaço acabe com a sua caminhada. Outros não. Outros decidem acordar como uma manhã como essa, em meio ao cansaço, em meio à fadiga, em meio ao desânimo, em meio à luta cotidiana, em meio aos gigantes que aparecem, decidem orar, se consagrar, ler uma porção bíblica para não parar no meio do caminho. Eu quero crer que nessa manhã esses estão aqui comigo. Não são pessoas isentas de cansaço. Não são super-homens, mulheres de maravilhas. Não. São pessoas que, como eu, sofrem o desânimo, sofrem a apatia, sofrem o cansaço. Estão aí enfrentando inúmeros gigantes. Mas a diferença é que nós não vamos nos apagar. Não vamos nos totalmente aniquilar diante deles. Sentimos o peso da luta, sentimos o peso do desânimo, do cansaço, mas nós vamos lutar e não vamos parar por aqui, Deus. Por isso, nessa manhã eu peço que o Senhor fortaleça tanto aqueles que já estão totalmente abatidos, como aqueles que ainda estão lutando para não perder a fé. Que essa manhã seja uma manhã de renovo, de avivamento, de fortificação para todos nós. Levanta aquele que já caiu e sustenta aquele que ainda está de pé, mas mesmo assim, cansado pelas lutas dessa vida. Abençoa os teus filhos, trazendo saúde ao corpo enfermo, trazendo paz à mente turbada, trazendo coragem ao covarde, trazendo vigor ao cansado. Que seja uma manhã de renovação, não só para mim, mas para todos aqueles que me ouvem. Abençoa a casa dos teus filhos, abençoa o trabalho, aquele que está saindo agora daqui a pouco para ele, aquele que já foi, aquele que talvez está de folga hoje, aquele que talvez não vai trabalhar hoje. Que todos de igual modo sejam abençoados e tenham um dia maravilhoso. Assim eu entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, como eu disse a vocês, você que já pegou a sua Bíblia, abra ela aí comigo. No segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o de número 21. E nós vamos ler aí a partir do versículo 15. Deixa eu voltar aqui para ver os irmãos. Então a minha saudação de paz aí, como eu já falei, ao nosso irmão Hudson Calazans, a nossa irmã Sueli Martins, a nossa irmã Vanessa Mota, ou Mota Vanessa, a nossa irmã Jurema Alves e a todos os outros, né? Esses são os que apareceram aqui, porque comentam. Quando a pessoa comenta, aparece um nome aqui para mim. Então, mas eu sei que tem mais gente aí. Então, a todos vocês aí, a minha saudação de paz. Que Deus dê a vocês um dia maravilhoso, tá bom? Então, abriu aí a sua Bíblia.
Segundo livro do Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15, que diz assim: E tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com eles os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filhos dos gigantes, e o peso de sua lança tinha 300 ciclos de cobras, e cingiu uma espada nova, e esse intentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o gigante, e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Versículo 18. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. E então Sibecai, o Husatita, filho de Saf, que era também dos filhos dos gigantes. E houve outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré, Origim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste de eixo de um selão. E houve ainda outra peleja em Gade, e onde estava um homem de alta estrutura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, e 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. Injuriava Israel, porém Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu, e estes quatro nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Você percebeu o que o texto acabou de dizer aqui? Você percebeu? A gente tem por conhecimento a batalha de Davi, ali pelo capítulo 17, né? Ali pelo capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel, lá no primeiro livro, no capítulo 17, 16, a luta de Davi contra o gigante Golias. Mas você percebeu que a gente acabou de ler aqui, nesse capítulo 21 do segundo livro de Samuel, não é mais o primeiro, ele enfrenta Golias no primeiro livro, e a gente vai ver aqui no segundo livro, no seu capítulo 21, a partir do versículo 15, que houve mais 4 batalhas contra os filisteus. E nessas 4 batalhas, mais 4 gigantes estavam no campo de batalha. Um deles, o primeiro, Isbi-Benob, veio contra Davi com uma lança, que tinha uma lança que pesava a ponta dela 300 ciclos de prata, ou seja, bem pesada. E esse tinha até uma espada nova, pronta para aquele combate. Davi se cansa, não consegue matar esse gigante, pelo contrário, o gigante, vendo que Davi estava cansado, ia matá-lo. A sorte é que Abissai, primo de Davi, estava atento e matou o gigante. E a gente reparou, melhor, você deve ter reparado, que depois disso acontecem mais 3 batalhas. E mais 3 gigantes aparecem no cenário da luta. E Davi e os seus homens pelejam contra eles e os matam. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que você reparou que não houve só uma batalha. Houve inúmeras batalhas. Aquelas que estão registradas aqui e aquelas que não estão registradas. Agora, o que eu quero destacar nesse capítulo 21, a partir do versículo 15, é que de tantas batalhas que houve, Davi se cansou. De tantas batalhas que aconteceram, Davi perdeu a força física. De tantas batalhas que tiveram que lutar,
Davi perdeu o vigor, se cansou e por conta desse cansaço quase que morreu. E por conta desse cansaço quase que foi ferido. E por conta desse cansaço quase que lhe perde a vida. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nem sempre o cansaço vem por conta de questões de pecado, por conta de questões de falta de fé. Tem vezes que o cansaço vem, e na maioria das vezes, é por questões de inúmeras batalhas, de inúmeros confrontos, de inúmeros embates. A constância no campo de batalha gera cansaço. Aconteceu isso com Davi. E aplicando isso na vida espiritual, também acontece conosco, irmãos. A constância de lutas, a constância de embates, a constância de confrontos nesse âmbito espiritual traz à nossa alma cansaço. Da mesma forma que aconteceu com Davi no seu corpo físico. Porque Davi cansou aqui, não foi na alma, não foi na mente, foi no corpo físico. Mas aplicando isso de maneira espiritual, isso acontece conosco na vida espiritual. De tanto lutarmos, de tanto guerrearmos, de tanto confrontarmos, de tanto entrarmos em embates espirituais, a nossa alma sofre cansaço, desânimo, fadiga. E isso é notório não só na vida dos obreiros, mas na vida dos irmãos. Muitos nesse tempo presente, por conta de várias situações que estão enfrentando, estão se cansando a cada dia que passa. E você reparou ali que há lutas parecidas que uma vez ou outra voltam ao campo de batalha? Como assim, pastor? Vou explicar melhor. Você reparou? Davi enfrenta o seu primeiro gigante no capítulo de número 17, no primeiro livro de 1 Samuel. No primeiro livro de Samuel, Davi enfrenta o seu primeiro gigante. Quem é? Golias. Agora, aqui no capítulo de número 21 do segundo livro de Samuel, ele enfrenta o seu segundo gigante. E quem é? Isbi-Benob. E ainda no capítulo de número 21, há uma outra batalha. Uma outra batalha contra um outro gigante. No versículo 19, há uma outra batalha contra outro gigante. E no versículo de número 20, há uma outra batalha ainda contra outro gigante. No versículo de número 21, há uma outra batalha contra outro gigante. Então reparou que mesmo que você tenha enfrentado uma luta num determinado momento, há possibilidade de lutas parecidas acontecerem no decorrer da vida. A primeira luta de Davi contra um gigante foi contra Golias. A segunda luta contra outro gigante foi contra Isbi-Benob. Os outros, o seu nome não estão com clareza ali, por isso eu não parei para analisar. Mas, meus irmãos, o que eu aprendi nesse texto é que há possibilidade da gente, mesmo sendo guerreiros da fé, homens de Deus, mulheres de Deus, no caso das irmãs, há possibilidade, por conta da constância dos embates, por conta da constância das lutas, por conta das diversas batalhas, a gente cansar sim, a gente perder um pouco o vigor. Isso aconteceu com Davi. O cansaço que Davi tem aqui não denota que ele é um fraco no campo de batalha. Não denota que ele é um homem sem vigor, um guerreiro fraco. Não. Foi a constância das lutas que levaram Davi a se cansar. Assim é na nossa vida espiritual. O cansaço não demonstra que você é um crente apático. Não demonstra que você não é um homem e nem uma mulher de Deus. É a constância dos embates
que na maioria das vezes faz com que homens de Deus e mulheres de Deus, mesmo sendo homens de Deus e mulheres de Deus, enfrentam um momento de desânimo, de cansaço espiritual. E o que fazer? E aí, pastor, o que eu faço diante de um momento como esse? Se as lutas nunca vão deixar de acontecer. E esse é um ponto que eu quero tocar aqui. Não pense você que vai matar um gigante hoje e agora é só sombra e água fresca. Não, amanhã vai aparecer outro. E não pense que depois que você matar esse outro gigante, vão se acabar os gigantes. Não, enquanto você tiver vida, enquanto você estiver respirando e andando sobre os seus dois pés, haverá gigantes para lutar contra eles. Sabe por quê? Porque o homem pode desistir da fé. O homem pode desistir da caminhada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para te deixar alerta, o diabo não desiste de nós. Você sabia disso? Que da mesma forma que Deus tem um amor incomparável, da mesma forma que Deus tem um amor que não se apaga, da mesma forma que Deus tem um amor que não perde a força, que da mesma forma que Deus tem um amor incomparável por cada um de nós, o diabo não perde o desejo contra a nossa vida? O diabo não perde o desejo contra a nossa caminhada? O diabo não perde a força de lutar contra nós? Então, queridos irmãos, entendam o que eu vou dizer a vocês agora. Não haverá término na luta. Ela será a cada dia mais constante. Enquanto estivermos vivos, iremos lutar contra os nossos inimigos. Enquanto estivermos de pé, estaremos batalhando. Então é bem provável que nesse decorrer de inúmeras lutas contra inúmeros gigantes, o cansaço lhe bata a porta. E o que fazer, pastor? A primeira coisa é estar sempre pronto para buscar auxílio com alguém. Reparou? Davi tinha um guerreiro ao seu lado, Abissai, um homem de sua confiança. Então, querido, quando o cansaço bater a porta, procure alguém de sua confiança para buscar descanso nos seus braços, para buscar auxílio em oração, para buscar força para estar junto com ele ou com ela. Segunda coisa é não relaxar, é fazer também a sua parte. Embora você encontre em alguém porto seguro, embora você encontre alguém mão estendida, faça a sua parte, que é buscar a face do seu Deus, buscar força na sua palavra, porque é aí que você vai encontrar combustível para seguir em frente. Deixa eu te dizer uma coisa, para a gente encaminhar para o término: lutas não vão acabar. Gigantes não vão terminar. Enquanto você estiver aí vivo, de pé e na fé, irá ter lutas e irá aparecer gigantes. Agora é você que tem que fazer a diferença. Como assim, pastor? Sempre recarregando as baterias. E como eu disse a vocês, de que forma a gente recarrega a bateria? É orando e lendo a palavra de Deus. É aqui, ouvindo uma mensagem como essa, que tem gente recarregando a bateria. Então, meu querido e minha querida irmã, não se ausente da presença de Deus. Mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo contrariado pela constância das lutas, busque sempre refúgio em Deus e em homens de Deus, em mulheres de Deus, para que a sua força seja renovada e você continue aí lutando e pelejando contra esses gigantes da vida. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e saiba que lutas serão constantes, que batalha você terá inúmeras. Então não relaxe, tenha força para buscar em Deus combustível certo para continuar aí as batalhas da vida. Que Deus te abençoe, tenha um dia de paz em nome de Jesus. Para você aí, continue aí na página, né? Eu acho que gravei no meu Facebook,
Mas eu quero te indicar agora, vá lá para a página da nossa igreja sede, Assembleia de Deus de Campinho, e participe conosco aí da nossa consagração, que também vai ser transmitida online. Você que pode, parte para lá e vai orar a Deus com os nossos irmãos na sede. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.